Tempos desafiadores nos provocam a pensar novos modos de existência e instigam a nossa criatividade para que possamos levar a arte para mais perto do público. Isso é o que tem motivado a São Paulo Companhia de Dança a criar ações inovadoras, capazes não só de preencher os palcos, mas também de ultrapassá-los de diferentes maneiras. A união entre o audiovisual e as plataformas digitais potencializou as atividades da companhia. Nós descobrimos modos de seguir com intercâmbios artísticos e atividades educativas, mesmo à distância. Tudo isso deu origem a várias produções que dialogam com o tempo em que estamos vivendo e, em paralelo, buscam despertar a sensibilidade de quem está do outro lado da tela, seja por meio de uma oficina online, um videodança ou uma apresentação em tempo real, transmitida diretamente do teatro para milhares de pessoas em todos os lugares do mundo. Esse panorama prova que a dança é uma linguagem múltipla e versátil, capaz de ocupar os mais variados espaços com criatividade e inventividade. O objetivo é sempre o mesmo: continuar tocando o público, não importa aonde ele esteja. Nesses tempos, voltamos ainda o olhar para os diversos profissionais que contribuem para a construção de uma temporada de dança. Essa experiência revelou muitas perspectivas interessantes. Nossa essência permanece para que possamos criar novos diálogos com vocês. Eu trago um pensamento estético e ético para compartilhar com as pessoas, sempre aberta a ouvir os diferentes colaboradores para que juntos possamos inventar um caminho e definir a identidade da companhia. Produtor é uma palavra que engloba muitas atividades e muitas diferentes profissões. O diretor de produção, que é mais ou menos o papel que eu faço aqui, que é a pessoa que vai organizar essas coisas e vai fazer, junto com a direção, em diálogo com a direção, o planejamento estratégico, as questões de agenda, os estudos de viabilidade econômica. Minha carreira aqui começou no administrativo. Eu entrei para trabalhar no administrativo, no departamento de compras, e surgiu uma vaga na produção. E me levaram para a produção, fizeram uma troca de lugares e onde eu me identifiquei muito na produção. Gosto muito do que eu faço. E aqui na companhia a gente tem uma equipe que foi se formando ao longo do tempo e que hoje é muito comprometida e muito eficiente e muito envolvida. Eu acho que a questão do envolvimento e do entusiasmo pelo trabalho é fundamental. Isso faz com que, de fato, a gente vá construindo no dia a dia essa possibilidade de qual é a identidade da São Paulo Companhia de Dança. Mas também faz parte do meu trabalho dialogar com as pessoas que são os diversos públicos que assistem à companhia, com os colaboradores que vêm eventualmente fazer um trabalho ou outro, sempre atenta aos movimentos internos e externos para que eu possa identificar quais são as possibilidades de tornar e manter a companhia todo o tempo viva, interessante, instigante.
costumo dizer que eu tenho que fazer a engrenagem andar para o dia deles fluir e eles poderem dar conta de tudo que eles têm programado dentro dessa estrutura. Então, o que isso quer dizer em termos práticos? Estar sempre à frente do que eles precisam, as necessidades, providenciar tudo antes, com a antecedência possível que dá, ter sempre tudo à mão, organizado mesmo, disponível para que, se eu precise, tem que ser rápido. Então esse eu acho que é o grande desafio e é o que representa o meu trabalho. A minha interface administrativa com a interface com a produção e ao LUCA, né, a Superintendência de Produção, na realidade se vincula na execução orçamentária e uma das principais atividades da Superintendência é fazer com que esse elo, né, essa corrente, se fortaleça cada vez mais e que dê todo o suporte de atendimento aos órgãos fiscalizadores. Se o administrativo financeiro não fizer o controle, não tiver a interface com as áreas para contratar bem, né, seja o caminhão para o transporte, os carregadores, o coreógrafo, né, fazer o contrato, pagar, né, porque não adianta também só contratar e não fizer o controle do pagamento. Então, para quem não sabe, a Inês, além de diretora artística da São Paulo, também é diretora executiva. E eu queria saber como é que é para você desempenhar essas duas funções, assim, na rotina, no dia a dia. Mas desde o início da companhia, eu fui assumindo esse papel de olhar e planejar estrategicamente e financeiramente os rumos da companhia. Por um lado, facilita, porque você idealiza onde você quer ir e você tem a condição de olhar para aquela questão financeira, administrativa e ver se é possível isso. E o papel do diretor executivo é fundamental. O diálogo com os diferentes órgãos controladores, o diálogo com o Galba, que é o meu parceiro aqui, como o Luca é na produção, o Galba é na administração. Então são duas figuras que estão sempre ao meu lado, todas as decisões são tomadas por esse trio. Minha rotina, que é uma rotina bastante agitada, mesmo em temporada ou fora dela, porque tem sempre o que acontece antes da temporada e também no decorrer da temporada, né? Eu trabalho basicamente ali no setor administrativo, compras, contratações, cuido também da parte do depósito da companhia, onde fica figurinos. Geralmente quando antecede aí a questão de um espetáculo que vai acontecer uma temporada, tem uma demanda muito alta, porque tem a questão de processos, né, que precisa ser aberto, cotar antes do prazo, agendar com todo mundo para que tudo ocorra, né, na medida do possível, não tenha nenhum tipo de imprevisto, né, que depois que passa a temporada, que a gente continua já planejando a próxima temporada ou a próxima viagem de vocês. O processo de seleção, né, da companhia, ele está ligado diretamente ao manual de compras e contratações. A gente precisa entender que não é apenas o preço, o menor preço que vai ser o fator preponderante, mas também precisamos olhar para a parte técnica em alguns casos. Por exemplo, se de repente a gente contrata uma empresa de som que precisa utilizar no dia do espetáculo, nós precisamos averiguar se de fato aquela empresa, os equipamentos que ela está oferecendo, eles são equipamentos de qualidade, que não venha acontecer qualquer tipo de problema no meio do espetáculo. Colocar uma música, ou pensar na música, ou pensar o ambiente que vai ser criado para que aquela magia cênica aconteça, é muito interessante, assim, para mim, porque trabalhar na companhia de dança, aonde a música ela é um dos fatores principais, essenciais numa obra, então eu tento fazer com que a música, com que o som, que isso chegue na plateia, ou chegue para incomodar, ou chegue para emocionar, ou chegue para contemplar, ou chegue para silenciar. Então, o que eu tento sempre buscar é pensar o que a música, o que aquela música ela faz ou o que ela almeja fazer no espectador. Bom, basicamente, aqui na São Paulo, o trabalho do iluminador é traduzir e entender toda a iluminação que vem de cada criação. Então, como a gente tem muita criação durante o ano, é traduzir e entender isso, fazer toda a documentação e garantir que o público tenha a mesma experiência da primeira apresentação, da estreia,
até o fim da temporada e em outros teatros. Mesmo que mude toda a configuração de tudo que a gente tem, a experiência do público tem que ser desde a mesma da criação. Então a iluminação tem que ser igual à da criação ou o mais fiel possível. A Ivani é a primeira pessoa que você vê quando chega na sede da companhia. É ela quem recebe os visitantes, os coreógrafos, os pesquisadores e nós, bailarinas, e a todos os funcionários da companhia. Tamires, o que me move é acolher, né? Todas as pessoas que vêm à companhia e começam por vocês logo cedo, né? Aquela festa toda quando vocês chegam, oriento, pergunto se precisa de alguma informação, se o que veio buscar, enfim, né? Acolher, receber com carinho e atenção a cada um. A Edmeia é a guardiã de uma parte importantíssima de um espetáculo de dança, que são os figurinos. Edmeia, qual é a função de uma camareira? A gente tem que primeiro conhecer o espetáculo, né? Porque são muitos detalhes, né? Parece, mas é muita coisa. O bailarino, ele tem maquiagem, ele tem... Tudo é ele que faz, né? A gente não tem maquiador, eles fazem tudo. Né? São os mágicos são os artistas que executam quase tudo. E a gente tem que estar organizando sapato, vestuário, tudo com o parzinho certo para a hora, principalmente quando uma troca é rápida, né? Você não tem muito tempo, é chegar, pá, e vestir, facilitando o máximo que a gente puder, né? Para que corra tudo certo, quem for pegar esteja à mão. Então, assim que a nossa direção, por meio da Inês Bogeia, formata quais serão os coreógrafos convidados, quais serão as obras que estarão na temporada, a gente começa já o trabalho. A gente sempre escolhe as fotos mais bacanas, mais impactantes, sejam de obras que já estrearam no palco ou obras que ainda estão em ensaio. A gente começa a fazer teasers também junto com o pessoal do nosso audiovisual e também a gente já começa a trabalhar esses textos para a imprensa, para o pessoal da imprensa, seja especializado ou não, começar a falar do que a gente está preparando, de todas as novidades que a gente está trazendo. Depois que essa obra está escolhida, você vai colocar essa obra na sala de ensaio. Então começa a agenda do cotidiano. E aí entra muito o Milton, que é o nosso gerente de ensaio. O gerente de ensaio, ele gerencia, coordena a equipe de ensaio, que é a equipe que compreende os bailarinos, professores e pianistas da São Paulo Companhia de Dança. Então, gerir essa equipe é organizar os cronogramas que as atividades que a companhia tem, os cronogramas de montagem quando tem um coreógrafo de fora, que bailarinos estão em que peças, quais ensaios que eles têm que ter, quais as aulas que esses professores vão dar, em que horários, distribuir e entender como funciona tudo para que a gente consiga entregar um material bom, adequado nos palcos depois de ensaiar e de trabalhar com os coreógrafos. O bailarino começa seu dia com uma aula de balé clássico para aquecer, para deixar o seu corpo bem preparado. Numa companhia, o professor está diante de um profissional que já tem a sua formação mais sólida. Cabe a esse professor cuidar da sua manutenção, para que não caia no esquecimento. São muitas obras, trabalhos com espetáculos da companhia, cansaço. Tem que ter esse olhar cuidadoso para a saúde desse profissional, que vai continuar a dançar e a participar dos espetáculos, das aulas. Cabe a eles essa cumplicidade em cena e em sala de aula. Ser bailarino é ser salvo todos os dias pela arte. É se apaixonar todos os dias pela mesma coisa,
Acho que ser bailarino é renascer todos os dias. Tocar para balé, para aula, eu vou falar por mim. Você precisa ter uma sensibilidade, né? Porque a gente trabalha com emoções, com sentimentos, diariamente. Então eu procuro trazer alguma coisa alegre, divertida, né? Eu adoro quando eu toco alguma coisa e tem gente cantando. Eu vibro porque cheguei em alguém, pelo menos, né? Ser bailarina é poder expressar meus sentimentos e vivenciar esses sentimentos com meu corpo. E também fazer com que isso chegue até alguém, toque alguém e que essa pessoa também possa experienciar esses sentimentos, suas sensações e se emocionar. Inês, como é que é o passo a passo da construção de uma temporada? Tem duas palavras que norteiam um pouco as minhas escolhas, que são equilíbrio e variedade. Equilíbrio entre coreógrafos nacionais e internacionais, variedade de estilos e de gêneros da dança, sempre buscando manter a identidade da companhia. Eu trabalho na escolha do repertório ao lado do Luca Baldovino, que é o superintendente de produção, porque ele me baliza e também me dá condições de entender os limites ou as possibilidades de criação de cada obra. Tem algumas vezes que eu sugiro coreógrafos, né? Então, por exemplo, o Rui Monteiro. A gente estava procurando coreógrafo, fui ver o site do Carlos de Touros, que é o agente do Monte Eduardo. Achei o Rui, achei interessante, sugeri para a Inês. E a Inês também gostou e a gente acabou realizando essa obra. Isso já aconteceu também outras vezes. E outras vezes, naturalmente, a decisão é da Inês, mas sempre com uma análise também minha, que também conto com toda a equipe, com o Titão, com o Antônio, para a gente ver a viabilidade da obra em termos econômicos, de custos, de tempo de montagem, de agenda e de compatibilização dessa nova obra com as obras que a gente tem em repertório para poder fazer as apresentações que normalmente a gente faz com 3, 4 trabalhos diferentes, né? Depois de escolher os coreógrafos, tem esse contato com eles, de saber se eles têm disponibilidade da agenda. No Brasil, as agendas são mais imediatas. No exterior, muitas vezes você precisa esperar 2 anos para poder conseguir que o coreógrafo tenha uma agenda disponível. Então tem que acomodar essas agendas. E aí marcar as estreias, definir quando nós vamos estrear, quando vão ser as temporadas internacionais. Então desenhar também, novamente, junto com o Luca, qual é o cronograma ideal do próximo ano. Então depois que é desenhado a programação cultural, a programação artística, vem as questões administrativas legais, né, que tem que ser seguido, e aí sim a Superintendência Administrativa Financeira tem um papel fundamental para fazer com que os artistas possam dançar bem, fazer suas atividades bem e seguros daquilo que realmente tem que ser feito, né? A companhia no início era uma folha em branco que, bom, tudo está aqui, agora para onde nós vamos? E com o tempo você vai vendo os caminhos que foram sendo trilhados e quais que deram mais diálogo com o público, quais foram mais difíceis. Então também a temporada ela se organiza por obras de comunicação mais direta
e outras obras mais instigantes que causam certo estranhamento. Ela se organiza de acordo com a potência dos artistas da casa e dos artistas convidados, com as potências e fragilidades da própria diretora. Ela se baliza pelos diversos palcos por onde nós vamos nos apresentar, desde enormes palcos, grandes palcos, até pequenos palcos com pouca estrutura. Então o repertório da companhia é bem variado, mas quem vem assistir uma única noite da companhia, eu sempre penso que essa pessoa deve conhecer um pouco da essência. Eu gostaria de apresentar para ela a São Paulo Companhia de Dança na sua diversidade e que ela saísse instigada com maior experiência. E ao mesmo tempo, para quem segue a companhia no cotidiano, né, vê várias vezes, participa da nossa temporada no Teatro Sérgio Cardoso, que a soma dessas obras, elas contribuíssem para uma experiência estética mais profunda e que essa pessoa pudesse, a partir do entendimento das diferentes obras da companhia, refletir sobre a própria história da dança. Como escolher essa variedade tão grande de gêneros e estilos de dança? Então eu criei duas grandes linhas, uma que é o clássico e seu desdobramento no tempo, e aí nós vamos desde o Lago dos Cisnes a Balanchine, Eduardo Locke e outros autores que investigam a linguagem da dança clássica hoje, e outra linha de coreógrafos que investigam uma linguagem própria a partir mais dos gestos do cotidiano. Cássia Branches, Henrique Rodovalho, nós temos Marco Gueck e uma série de outros artistas. É importante também um equilíbrio entre autores internacionais e autores nacionais, com ênfase nos autores nacionais. Existem etapas. Então, por exemplo, a primeira etapa a ser vencida é o fechamento da negociação, da organização, portanto, com os contratos, planilhas, e agenda, etc. A segunda etapa, que é a etapa, digamos, mais satisfatória desse processo de criação de coreografia, é a estreia. Né? Estreou, uma parte do trabalho terminou. Mas depois a gente segue apresentando essa obra e muitas vezes renovando, renegociando, mudando, tendo que trazer de novo ensaiadores, etc. Se você pensar, por exemplo, que Gnau estreou em 2009, já são 11 anos. E vamos renovar. É diferente a temporada do Brasil e do exterior? É diferente porque a Europa tem um repertório que eles têm um acesso muito fácil, que são os grandes clássicos e grandes obras canônicas, como o repertório já do século XX, de Forsyth, de Riquilha, entre outros. E no Brasil é mais raro a gente ter a oportunidade de ver essas obras. Então eu também gostaria de apresentar para o público brasileiro essa história da dança em movimento. E a Europa? A Europa até o Brasil. Mesmo que esse Brasil seja um de Riquilha dançado pelo bailarino brasileiro, ou um Forsyth dançado pelo bailarino brasileiro. O trabalho de turnês para o exterior é feito com uma interação muito próxima com os agentes, que são as pessoas que depois entram em contato com os teatros e junto comigo, junto com a Inês, organizam o calendário da companhia em termos de possibilidades de ensaio, de repertório e termos financeiros. Eu queria citar o nome dos dois agentes que trabalham com a gente, que são Meinhard Lieber, que foi o primeiro agente que trabalha com a gente, que trabalha mais na área da Alemanha, Suíça, etc. E o Guy Darmey, que foi o inventor da Bienal de Dança de Lyon e diretor da Maison de la Danse por mais de 30 anos
e que hoje mora no Brasil e é nosso agente. Os dois são grandes parceiros, nos ajudam muito nessa parte internacional da companhia. A companhia se apresenta no Teatro Sérgio Cardoso desde 2008, desde o seu nascimento. O Teatro Sérgio Cardoso, fisicamente, ele tem uma característica muito especial de conformação de plateia, de capacidade, né? É um teatro para 800 lugares, que antes de mais nada tem uma caixa cênica muito grande, né? Ele é amplo, mas para que você tenha uma temporada como fixa de uma companhia dessa importância e que sabe que 2 vezes por ano pode dançar lá, independente do que for a coreografia, é porque esse espaço ele acomoda o que quer que seja, quer dizer, o grande, o pequeno, o amplo, o estreito, você consegue modular, né, esse espaço. E acho que isso se deve também, de certa maneira, a uma consonância entre as equipes, né? Porque no fundo, bom, a gente que trabalha, né, no backstage sabe o quanto essa integração é importante. Há um alinhamento que é mais do que institucional, né, é humano. A partir de 2013 eu criei as assinaturas, que significa que essas pessoas que são amantes da dança compram antecipadamente o seu lugar para assistir a São Paulo Companhia de Dança e validam comigo a temporada. Cadeira cativa, que a gente fala, cadeira cativa, ele escolhe o dia, ele escolhe o local onde que ele quer sentar, a fileira, enfim, ele escolhe tudo. Fora isso, ele tem acesso a toda a programação dentro daquela temporada. E é fundamental você sentir a companhia acolhida pelos assinantes e pelo público em geral. Porque às vezes você não é assinante, mas você é frequentador constante da São Paulo Companhia de Dança. Isso também é muito bacana. Tanto o público que vem ver pela primeira vez a São Paulo, quanto aqueles que já estão mais habituados. Eu espero que todos fiquem felizes com a programação da noite. Quando a dança vem para a sala de ensaio, é muito importante a presença da direção artística para colaborar na escolha do elenco e ver os primeiros passos serem dados. Depois eu deixo espaço de liberdade para o coreógrafo, para os ensaiadores e para os bailarinos. E mais para frente eu volto para que juntos possamos agregar os diversos elementos que vão compor essa obra, como cenário, figurino, e juntos vamos elaborar qual será a ideia e a imagem dessa obra que vai para o palco. Nossa rotina é regrada, né? Normalmente eu tento chegar bem cedo, a gente começa a trabalhar às 10 horas, então a partir das 9 eu tô chegando, tomo um café, troco de roupa, vou para a sala preparar o corpo, um alongamento, um pouco de pilates, para ter um pouco de mais força para começar a aula, fazer a aula e aí vem o dia. Então primeiro a gente começa com uma aula de balé, que vai das 10 até umas 11h15, 11h30. 15 minutos de pausa para depois começar os ensaios que a gente tem no dia. As aulas de balé,
quando eles estão em uma temporada mais clássica ou mais contemporânea, tem alguma diferença? O professor na companhia, ele vai de acordo com aquela temporada do momento. É onde o bailarino vai exercitar e aprimorar o que ele pode de melhor colocar em cena com aquela obra. Se a companhia está numa temporada mais clássica ou totalmente clássica, como o Don Quixote, por exemplo, um balé completo, com 4 dias de espetáculo ou 2 semanas, não importa. A aula vai ser mais voltada para isso, para que ele possa ali, naquele momento, o bailarino executar e aprimorar os seus grandes giros, os manejes, os saltos das moças, dos rapazes. É um momento para ele também. Se a gente está numa temporada um pouco mais contemporânea, numa noite só com Engale, por exemplo, de Jomar Mesquita, ou Agora, de Cássia Branches, ou Vai, de Chamel Pitts, é uma aula que não vai focar e trabalhar 100% os giros, os grandes saltos, tourneés, piruetas fouettées, as pontas com as moças. Vai ser uma aula completa que prepara o bailarino, que deixa ele pronto, mas que deixa ele bem aquecido e bem preparado para aquela noite. Eu tenho uma visão de 360 graus durante a aula, né? É lógico que tem o professor me conduzindo, ele é o meu maestro, na realidade, né? É ele que me dá toda a diretriz de dinâmica, de ritmo, de sensibilidade. Pra gente é muito bom também essa possibilidade de trabalhar diferentes andamentos, ou às vezes um mesmo movimento em velocidades diferentes, o que não acontece com um CD mecânico, às vezes um som mecânico. E também essa troca artística, né? Que é uma troca artística, a gente se olha, às vezes você toca uma nota um pouco mais arrastada e isso inspira a gente a fazer um develope um pouco mais alongado. Essa troca é muito legal. Eu acho que a aula, além da nossa manutenção técnica, é a nossa manutenção artística também. Sim. E eu acho que a nossa parte artística, ela está totalmente ligada à música. 100%. A musicalidade, a como você usa a música a seu favor e para expressar o que você precisa expressar. A companhia, ela tem 15, acredito que em torno de 15 balés em cartaz sempre, né? Então, essa transição entre o que vai dançar e o que não vai dançar, né, varia muito. E isso influencia também na tabela de ensaios. Mas eu poderia dizer que o ritmo dos bailarinos da São Paulo Companhia de Dança, ele acontece de uma forma muito acelerada. Nós produzimos muita coisa dentro da companhia e de linguagens de dança muito diferentes. E o bacana é que a gente pode viajar durante o dia pelas modalidades da dança. Pelo contemporâneo, pelas pontas, pelo pé descalço. E no meio do dia a gente tem uma pausa para almoço, uma pausa de 1 horinha mais ou menos. E aí a gente segue até mais ou menos umas 5 da tarde, que é quando a gente encerra as nossas horas físicas e a gente tem um tempinho depois para poder estudar algum balé ou alguma coreografia, algum vídeo. Como é que eu desafio esses artistas a continuarem crescendo, a estarem motivados? Esse é um outro ponto importante. Em uma temporada tem obras que tem primeiro, segundo e às vezes até terceiro elenco. Você participa dessa organização? Como funciona na hora de levar em conta primeiro, segundo, terceiro?
como funciona aí? Você poderia explicar um pouquinho pra gente? Bom, a escolha é do coreógrafo, ele tem a companhia que faz uma audição, né? A gente sempre fala, o bailarino faz audição para entrar na companhia e ele passa a vida dele dentro da companhia fazendo audição. Toda vez que a companhia vai fazer uma montagem ou uma remontagem de alguma obra, nós bailarinos passamos por audição. Normalmente o coreógrafo vem, ele chega aqui na companhia, assiste a gente fazendo aula, passa algumas sequências, assiste a gente fazendo em vários grupos, então ele vai vendo quem se identifica melhor com aquela linguagem. Ou também, às vezes, alguns coreógrafos já conhecem a companhia e pedem alguns vídeos, e aí fica mais fácil. E se a proposta do coreógrafo é encontrar conexões com as pessoas, com o pessoal, o indivíduo de cada bailarino, se ele busca melhor entendimento dentro da linguagem proposta, então as coisas variam muito, assim. O leque de possibilidades de escolha de um coreógrafo, ele é inúmero. Ele pode ser estético, ele pode ser intelectual, ele pode ser por afeição. Então a gente tem que estar sempre aberto a todas as possibilidades que a proposta pede. A gente procura manter sempre a fidelidade à identidade de cada coreógrafo. E isso é feito, cada ensaiador tem um pouco o seu estilo também de ensaio. A gente faz anotações, escreve coisas relativas àquela ideia, às vezes faz anotações realmente de passos, mas em geral as filmagens ajudam a gente a lembrar do material coreográfico. Isso para a gente também recuperar, depois que a gente tem um período de montagem, ensaio, estreia, se fica um tempo sem dançar essa obra, é essa filmagem que ajuda a gente a recuperar o material. E junto disso, a memória do ensaiador, anotações que ele tem em particular, para conseguir manter, além dos movimentos, manter a identidade e a ideia que aquela obra tem, e a identidade que aquele coreógrafo tem. Quem cuida da administração também tem que acompanhar o que acontece na sala de ensaio? Claro, a gente tem que saber o que está acontecendo na sala de ensaio, porque senão a gente está lá cuidando dos funcionários, que são os nossos funcionários, e de repente entra uma pessoa que não tem nada a ver, né? Que você desconhece, vai dizer quem é. Aí a gente tem que saber que é um coreógrafo, que é um figurinista, que é um prestador de serviço, né? Então a gente tem que acompanhar. Além disso, o olhar de saber o que está acontecendo na sala de ensaio também ajuda ao administrativo financeiro elaborar as suas planilhas de custos. Os inícios de ensaio, quando as peças são novas, tanto montagem como remontagem, é o momento que a gente busca o entendimento da linguagem. Então, isso, de fato, até se conseguir compreender a linguagem e compreender, às vezes, o que o coreógrafo quer, é uma semana que exige muito, assim, muito fisicamente e muito mentalmente dos bailarinos. Os primeiros ensaios são sempre mais conturbados, assim, porque é uma linguagem que a gente não está acostumado. Parece que a gente descobre partes diferentes do corpo, partes novas, enfim. A criação de uma nova obra é sempre muito enriquecedora, porque os coreógrafos trazem algo novo para a gente descobrir, para a gente buscar. Então, é um momento de descoberta nos movimentos, no personagem. E a gente, em todos os ensaios, busca essa qualidade até o momento da estreia. Então, é algo muito prazeroso para minha evolução como bailarina e para minha carreira também. É muito mágico, como você disse, o mundo do teatro, tudo perfeito e a gente sabe que o trabalho é bem feito quando a gente não percebe nada, né? Quando tudo corre bem, quando a mágica acontece. E eu sempre tive nessa ponta de onde a mágica acontece. E
E eu sempre fiquei pensando, gente, mas como é que faz? deve ser muito difícil, né? Chegar aqui nesse ponto, assim, de... É um longo trabalho. Mas o trabalho de vocês também é um longo trabalho. Né? Sim, tem todos os bastidores que o público também não vê, né? Porque e faz fazendo parte paralelo, a parte técnica é importante para o bailarino também. Total, né? é o Você pode instrumento. pensar que é só carisma. Não. Mas não, você tem que ter, quanto mais técnica você tiver, melhor você vai conseguir realizar o que você deseja fazer. É isso, né? Para a mágica acontecer tem muito trabalho, tem um instrumento por trás, né? O palco é o lugar onde a coisa acontece. A sala é extremamente necessária porque é um lugar para a gente errar e encontrar, aprender com esse erro qual o caminho, quais são os caminhos possíveis. E durante esse processo, o ensaiador ele está ali para ajudar o bailarino. Quando chega no palco, a gente não tem mais o que fazer. Então, mas ao mesmo tempo é onde a coisa acontece, a gente trabalhou o tempo todo para isso. A energia é diferente da sala e é um momento totalmente volátil, ele acontece e ele acaba, ele não vai voltar. Então o bailarino também precisa ter aprendido nesse processo de sala a defender o trabalho dele, mostrar a identidade dele dentro daquela coreografia que ele está dançando, ali no palco, naquele momento que é único. Então é um tipo de energia diferente, muito diferente da sala. Mas que a gente tenta trilhar um caminho nos ensaios para apontar o bailarino para chegar nesse lugar de espetáculo, de responsabilidade sobre a obra que ele está dançando. A dança começa no imaginário, ganha corpo na sala de ensaio e vida nos palcos, em contato com os diferentes públicos. Quando chegou no teatro, significa que a gente já divulgou esse espetáculo, que o espetáculo está pronto para nascer ou que nós vamos montar essa temporada. Então, tá bom, tem as obras novas. E quais são as obras do repertório da companhia que vão constituir essa temporada? Porque as pessoas pensam que o trabalho forte é da produção dos espetáculos, mas a gente também tem que se preparar. Né? A gente soma esforço na divulgação, a gente tem que escalar a equipe técnica, fazer toda a logística da temporada. Né? E eles perguntam sobre a história do balé para você, por exemplo, como é a história do que vai ser apresentado essa noite? Eles perguntam, e por isso que é importante tu realizar o inicial, as informações, o release, algum vídeo, eu saber do coreógrafo, isso é tudo importante. Às vezes as pessoas falam, a bilheteria só vende. Como eu vou vender? Olha, parece que vocês estão tão longe, mas vocês têm que estar bem do nosso lado lá no palco, né? Sim, extremamente. Eu preciso estar alinhado com os técnicos, com os produtores, com a produção de vocês. Quando a São Paulo se apresenta com a gente lá, é sempre feita uma reunião tanto com a parte administrativa quanto com a parte técnica, né?
gente vê como é a chegada do material, a chegada do cenário, de toda a estrutura que a São Paulo leva, né, para dentro do teatro, porque sempre a São Paulo vem com uma estrutura muito grande, né, tanto de piso quanto de cenografia. Então é feita uma reunião sim, bem antes, para poder casar tudo certinho, né, e no tempo que eles necessitam para poder ter o espaço para estar utilizando. Além dessa questão do trabalho, que é bastante, né, por conta da demanda que a gente tem aqui de cenário, também deve ter uma questão de ensaio, né? Porque não dá, por exemplo, às vezes troca de cenário, esse tipo de coisa, não é uma coisa que vocês possam chegar e fazer só um dia anterior, que é quando os ensaios, que tem os ensaios com os bailarinos. Imagino que tem um ensaio antes. Existe essa coisa do ensaio só vocês, a técnica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Sim, principalmente depois da montagem, porque quando você define as varas cênicas, varas de luz, você tem que subir e descer para ver se o cenário não está subindo pegando em alguma luz, se não está pegando em outro cenário. E ensaio é importante, porque quem trabalha com arte sabe a estética. Então, tudo tem que fluir. O som junto com a luz, junto com o cenário. Então, até uma frase na dança que diz: a perfeição só vem com a repetição. Então, claro, a gente não ensaia tanto quanto um bailarino, né? Mas é necessário que, quando abre-se a cortina, as coisas se compõem, porque precisa fluir para dar essa leveza, porque ninguém está sabendo a força que alguém está fazendo, o esforço físico. Não, a coisa tem que fluir legal para o espetáculo ficar maravilhoso. Chego junto com o pessoal para montagem, para poder a gente alinhar e saber onde que a gente vai sonorizar aquele espaço. Depois o segundo dia, que seria o dia para poder a gente fazer os testes de som, a passagem de som, equalização da casa, né, do sistema, ver as necessidades, o que precisa até para poder a música chegar da melhor forma para a plateia ou para onde a gente está fazendo. Então, se você vai no show, você quer iluminar para que o público enxergue o cantor. Mas o cantor ele não vai estar fazendo um movimento de balé super difícil, que ele tem que pular e dar 15 piruetas. Então, a iluminação não precisa ser muito gentil com ele, no sentido de o público que vai assistir a 50 metros de distância tem que ser possível enxergar o cantor. No palco não, no balé principalmente não, porque como o teatro ele já é feito de uma maneira que você não põe 15 mil pessoas num espaço pequeno, então você tem que tomar muito cuidado para que o bailarino seja visto, mas que ele também não caia se ele for fazer um passo muito difícil, de que a luz não o atrapalhe ao invés de ajudar. Exceto, como sabemos de alguns coreógrafos e alguns iluminadores, se essa for também uma opção. Eu acho que quando a gente entra no sentido de a opção é que ele não veja tudo, ou que ele veja uma parte do corpo do bailarino, aí a gente entra num outro caminho, mas que não é regra. Eu acho que essas são as exceções à regra. Quando começa uma temporada da São Paulo, quais são os instrumentos que não pode faltar na tua mala? O que tu sempre leva para o teatro? Máximo de acessório possível, o que usa naquele espetáculo, né? Um microfone, um esparadrapo, né? Mas eu falo que a agulha e linha resolve. Não, é sério, ela é o nosso anjo da guarda. Porque várias vezes rasga figurino antes de entrar e tu tá pronta com a agulha e com a linha na hora, pá! E a Edmeia é super rápida, né? Tipo, às vezes entre uma obra e outra, ou ali na mesma obra mesmo, às vezes tem segundos pra costurar alguma coisa, pra arrumar. No momento que não pode mais, você tem 30 segundos, sai, rasgou, saca esse pontão e puxa. Que eu acho que é o pior, quando rasga o figurino dá até um friozinho na espinha. Ali atrás da coxinha acontece coisas maravilhosas. A partir do momento que a gente que começa, que abre a cortina, na verdade, assim, no segundo sinal, a gente chama aqui uns 15 minutos antes, 10 minutos antes,
não tem como, é uma atenção absoluta. Eu falo pro Nico, falo pros outros também, que a gente dança junto, saca? E é isso mesmo que acontece, a gente dança junto quando a gente tá lá, né? Jefferson, como é que foi a sua primeira experiência, assim, assistindo a São Paulo Companhia de Dança no palco, no meio de uma temporada, de um espetáculo? Como é que foi? Então, como eu não conhecia realmente a São Paulo e, logicamente, balé eu sempre ouvi falar, mas nunca tinha assistido um espetáculo de balé, assisti realmente pela São Paulo a primeira vez. E é muito engraçado, né? Quando eu fui assistir no Teatro Sérgio Cardoso, era Indemido. E é uma obra, que você que está assistindo ali, você fica sem fôlego, né? Foi um espetáculo que me encheu os olhos até hoje, gosto muito e assim, é uma coisa diferente, né? Diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto. Então, para mim foi muito bom e surpreendente, né? Você conhece, né, o dia a dia da companhia, você sabe como é feito toda a questão do processo de criação, desde a contratação de um coreógrafo até o resultado final, que é no teatro. Você fala, nossa, realmente, encheu os olhos, né? Então você sai muito agradecido. Quando eu vou assistir no teatro, parece que eu esqueci toda a parte de ensaio que eu vi. Então, assim, é muito mágico. Eu me emociono, não tem jeito. Posso ter visto várias vezes o ensaio de vocês, mas na hora, acho que o som, o jogo de luz, o cenário, o figurino, transporta, assim, muito mágico. E às vezes tem alguém do lado, a pessoa fica admirada, eu trabalho com eles. Eu faço parte do dia a dia deles. Olha, fiquei emocionada até. E acho que a coisa melhor que tem é quando você vai com um espetáculo de estudantes, que tem senhores de idade, pessoas que moram em asilo, escola, carente, que quando sai começa a te agradecer, muito obrigado, eu nunca tinha assistido um espetáculo, como é lindo. Então você realmente fica muito emocionado. Eu acho que para o artista não tem momento mais gratificante do que o momento de transição da sala de ensaio para o palco. É o momento que a gente tem para desfrutar e para transmitir para as pessoas toda a emoção que a gente carrega durante o processo, e com certeza é um dos momentos mais libertadores e gratificantes que a gente tem. É muito prazeroso e muito satisfatório concluir tudo que a gente trabalhou, porque a gente busca nos ensaios a qualidade técnica, a busca do personagem, cada detalhe, cada olhar. Então, ir para o palco com tudo isso é um momento de desfrutar. Então, é muito bom sentir essa sensação, mesmo que tenha exigência do lado de fora e pessoal, pela qualidade técnica. É muito bom também sentir a emoção e como que a gente vai passar isso para o público. Porque quando tem o público, a energia é diferente e a gente precisa passar para eles o que a gente está sentindo. Então essa troca é muito boa, é muito gostoso estar em cena, é encantador, é mágico, é muito bom. E aí é um momento de festejar, chegar no palco, de partilhar com o público, de partilhar com os bailarinos, esse caminho construído. A equipe inteira está lá, não só aqueles que necessariamente estão no teatro, mas estão conosco, todos aqueles que fazem parte da companhia. Você chega lá no teatro. E terminou depois da estreia? Não! Começa de novo os ensaios, uma nova correção, um novo jeito de olhar, uma adaptação para ir para um outro palco. E assim a gente continua caminhando, circulando pelo mundo com a São Paulo Companhia de Dança.